Eu preciso confessar uma coisa pra você. Eu peguei um táxi essa semana. Isso aconteceu porque a Uber simplesmente não é mais a mesma. Seguinte, em 2014 tudo mudou. De repente uma empresa esquisita apareceu e as pessoas começaram a entrar em carros de desconhecidos que não tinham nenhuma certificação especial e nada de diferente do carro para irem a lugares de forma mais rápida e prática. Apesar de termos nos acostumado e a empresa ter evoluído muito no quesito segurança, ainda é um pouco assustador pensar no conceito da Uber, que veio para democratizar o transporte urbano, mas agora, graças a uma série de desafios e barreiras, está voltando a perder para os táxis. Meu nome é Elon Andrade e hoje nós vamos falar sobre o declínio da Uber no Brasil. Não é de hoje que a Uber tá passando perrengue aqui no nosso país. Quem aí lembra do Uber Eats? Pois bem, o ano já começou com a Uber Eats indo embora. Mas claro que eu não tô falando disso, já é notícia velha. Esse é só mais um indício que eu quis trazer para reforçar o fato de que não tá sendo um ano fácil para Uber. Além disso, desde o início de 2022 até agora, os BDRs da empresa, que são os recibos das ações gringas negociadas aqui do Brasil, caíram mais de 35%. E as ações da empresa mesmo lá no exterior caíram mais de 20%. Então olha, não tá fácil para a empresa. A ideia de fazer esse vídeo já estava na minha cabeça há um bom tempo, mas faltava o estímulo. Afinal, toda vez que eu queria pegar um Uber, mesmo que fosse para algo simples e em horário comercial, eu tinha que esperar horrores. E ainda tinha os cancelamentos no caminho. Além disso, eu não sou bobo, né? As pessoas à minha volta começaram a reclamar. Faz um bom tempo que as pessoas estão, reclamando. Pelo menos em torno de mim tinha bastante gente inconformada, indignada com a Uber. Então o ápice foi um dia em que eu saí e passei 1 hora esperando o Uber com meus amigos. 1 hora! Todos que apareciam estavam caríssimos e cancelavam depois de um tempo. Quando finalmente, assim como os incas, os maias e os astecas, tivemos a genial ideia de pedir um táxi que estava passando na rua. Conclusão da história, voltamos de táxi e ainda foi mais barato do que Uber. Depois disso eu fiquei assustado e fui correr atrás da situação da empresa. Peter Lynch, que é um grande investidor, fala muito sobre isso, sobre como a nossa percepção do cotidiano pode influenciar nos nossos investimentos. A melhor forma de você realmente entender a situação de uma empresa é ter contato com ela. Eu não sou investidor da Uber, mas na hora que eu vi isso eu pensei, putz, tem alguma coisa rolando. E agora eu tô aqui, repassando para você as informações que eu encontrei da empresa. Primeiramente, é importante ter uma noção de que a Uber Brasil é diferente da Uber Mundial. Não necessariamente todos os problemas que nós temos aqui, a Uber tem em outros países. Mas pensando de forma internacional, o que está quebrando as pernas da Uber é o preço do combustível. Afinal, o petróleo está caríssimo no mundo todo. E os motoristas, obviamente, sofrem com isso. Logo, ou a Uber precisava reduzir as margens dela, ou ela precisava aumentar o valor das viagens para compensar o aumento do preço do petróleo, que gerou um aumento no custo para os seus motoristas. E logicamente isso também afetaria alguns clientes que parariam de usar o aplicativo porque o preço aumentou. Pode até não parecer, mas a Uber é cara, tem um custo muito alto de TI e publicidade rolando ali atrás. Isso aí acendeu uma luzinha amarela para a empresa, que percebeu que não poderia ser tão dependente e exposta a uma commodity como o petróleo, uma commodity extremamente volátil. Então ela começou a oferecer incentivos financeiros para motoristas britânicos para que eles comprassem carros elétricos. E está começando a dar esses incentivos para alguns americanos também. A ideia para o longo prazo é tornar os motoristas cada vez menos dependentes de combustíveis fósseis e mais dependentes da Uber. E a Uber faz isso porque ela é legal, ela é gente boa, ela é da hora? Não, ela faz isso porque a empresa percebeu que o preço do combustível podia ferrar com o negócio dela. Mas esses estímulos chegaram aqui no Brasil? Claro que não! E aí nós partimos para os problemas internos. Já começa pelo pagamento. Eu resolvi ir atrás de como os motoristas recebem. E assim, cada passo que a empresa dava para frente no pagamento, parecia que depois ela dava uns 3 para trás.
ela simplesmente não tá pagando os motoristas direito. Se você tá esperando o Uber por horas e todo mundo fica cancelando na sua cara, muito provavelmente é por isso. O motorista vê de cara que não vale a pena e nem aceita a viagem, ou então ele aceita, depois para pra olhar com carinho e percebe que não vale a pena aceitar a sua viagem. E não dá nem pra ficar bravo com o motorista. Dependendo do momento, dá vontade de falar: ô meu filho, por favor, me busca, eu te pago a mais. Só me tira daqui, por favor. E foi isso que o InDriver fez, que é um concorrente da Uber que permite a livre negociação de preço entre motoristas e clientes. Então, se você tá com muita pressa, é só você pagar um pouquinho mais que algum motorista vai te buscar. E a 99, pelo que os motoristas falam de forma geral, simplesmente paga mais. Então assim, eu obviamente não quero pagar mais caro pelas minhas viagens. Mas se o serviço não tá funcionando, eu prefiro um que funcione mesmo tendo um reajuste no preço. Um reajuste justo, claro. Não adianta ter um reajuste para a Uber enfiar tudo no bolso dela. Mas você não acabou de reclamar do preço das viagens? Seu hipócrita! O aplicativo trabalha num sistema parecido com o livre mercado, não tanto quanto o InDriver, mas a Uber também tem suas artimanhas, no qual, onde tem poucos motoristas, o preço da viagem fica mais alto, aumento da demanda e pouca oferta de motoristas. Agora, onde tem muito motorista, o preço fica de boa, porque a oferta e a demanda tá batendo, né? Tem muitos motoristas, tem muitas pessoas pedindo, tá todo mundo feliz. Só que rola um efeito muito louco, rola um efeito maluco nisso aí. Primeiro que esse valor que você tá pagando a mais nem sempre é repassado da forma correta para o motorista. E isso eu não tenho dados para afirmar, eu tô só reproduzindo o que eu escutei dos motoristas, tanto que eu vi na internet, quanto que eu peguei a viagem mesmo e que falaram comigo. Mas você pode desconsiderar essa parte que eu falei, que a Uber às vezes não repassa o dinheiro direito, porque eu não tenho provas, né? Só você pode confiar na minha palavra ou não. Mas o que eu sei é que o valor dinâmico não está funcionando como deveria. Porque o preço em uma região fica mais alto por causa da falta de motoristas. Daí os motoristas vão para aquela área para aproveitar o bônus. Até aí tá tudo bem, a ideia é essa mesmo. Mas aí os motoristas chegam e como chegaram vários motoristas, o bônus cai. E como a Uber não tá pagando tão bem assim por base, eles não aceitam a viagem porque não tá pagando o suficiente. Aí chegam mais motoristas e acaba o dinâmico porque tá cheio de Uber lá. E nenhum deles vai te aceitar porque não tá pagando direito, porque não vale a pena. Claro que tem pessoas que conseguem o seu motorista, mas algumas vão ficar para trás lá esperando, bufando. Todo mundo perde, os motoristas não aceitam as viagens porque não vale a pena e a pessoa que às vezes tá até atrasada perde compromisso, ou demora para chegar em casa, ou fica angustiada, enfim. E apesar de eu estar focando na Uber, o próprio InDriver e a 99 também estão sofrendo. Na verdade, essas três empresas, né, que são as principais, estão brigando por preço, o que é sempre terrível. Ao invés da Uber ter aproveitado a sua vantagem de ser pioneira, de ser referência e ter se consolidado como um serviço de alta qualidade, superior aos concorrentes, mas com preço um pouco maior, ela resolveu entrar nessa briga por preços e está sucateando cada vez mais o serviço. Então tem cada vez menos motoristas qualificados, demora para te aceitar e quando aceita às vezes não é um motorista tão bom assim. Claro que graças ao desemprego da pandemia, o número de motoristas ficou meio inflado mesmo. E agora que as coisas estão normalizando, as pessoas estão voltando para suas carreiras principais, estão conseguindo achar emprego e tudo mais. E essa galera tá, ó, deixando a Uber de lado. Além disso, a insegurança do trabalho deixou muitos motoristas no caminho. É triste, mas existem diversos casos de motoristas roubados, sequestrados, assassinados, enfim, feitos de refém. E aí, para aumentar a segurança, a Uber precisou estabelecer algumas travas. Pensando nas condições gerais do veículo, por exemplo, que é uma parte que te afeta diretamente, né? Quanto mais seguro o veículo, mais tranquila é a viagem. Para trabalhar com a Uber, você tem que ter um carro de no máximo 10 anos de fabricação. Obrigação que, apesar de ser focada na segurança dos passageiros, acabou quebrando a perna de muitos motoristas que precisaram parar de trabalhar. Então tá vendo aquilo que eu falei? Poxa, a Uber ela nem se estabeleceu como referência em qualidade, nem brigou por preço direito. Quem tenta acertar todos os mercados ao mesmo tempo, não tem um posicionamento forte, acaba ficando sem nenhum. E falando um pouco mais sobre as experiências empíricas dos motoristas, né, coisas que eu descobri conversando com eles, coisas que eu descobri pesquisando, enfim, rolavam muitas injustiças. Ainda acontecem, né?
Do mesmo jeito que alguns motoristas tentam dar golpes nos passageiros, né? Alguns ficam parados, né? Era muito comum o motorista ficar parado lá esperando até você cancelar a viagem. Vários passageiros abusam das políticas de estorno da Uber para fazerem viagens e no final não pagar nada, né? Ter o seu dinheiro de volta. Dinheiro esse que sai diretamente do salário do motorista. E isso tudo serviu como incentivo para diversos processos envolvendo a busca dos motoristas por melhores condições de trabalho e remuneração, pedindo o aumento do valor mínimo, a definição de uma porcentagem fixa por parte da Uber e a CLTização de algumas coisas. E esse aí já é um caminho perigoso, porque quanto mais CLT o trabalho se tornar, mais regulado ele vai ser, mais caro ele será para a empresa e no final de tudo quem vai pagar a conta vai ser o consumidor. E a Uber pode acabar virando um táxi, caro e burocrático. Se bem que já tá caro, né? Só não tá burocrático. Quer dizer, se considerar o tempo que eu esperei, tem uma burocracia rolando ali também, né? Paciência, pelo menos. Não esquece de deixar um like nesse vídeo se você estiver passando raiva com a Uber também. Se tiver alguma experiência negativa ou positiva com a empresa, deixa aqui nos comentários que eu quero ficar sabendo. E também não se esquece de se inscrever no canal para não perder conteúdo de qualidade. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.